nessa semana em que o ex-presidente foi condenado no STF, aumentou o apoio à prisão de Jair Bolsonaro. É o que defende metade dos brasileiros, segundo apontou a pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado. Em abril, 52% eram a favor da prisão e 42% se diziam contrários. Em julho, houve um empate técnico, 48% a 46%. Agora, em setembro, 50% afirmaram ser a favor da prisão de Jair Bolsonaro. 43% disseram ser contra e outros 7% não souberam responder. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Bom, nós vimos aí, né? Metade da população é favorável à prisão de Jair Bolsonaro. Eu pergunto para vocês o seguinte: na opinião de vocês, esse número acaba fortalecendo a tese do Supremo Tribunal Federal de condenação, ou seja, em eventuais tentativas futuras de se modificar essa opinião da população reforça, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal? Doutor André, vamos com o senhor primeiro, em seguida, doutor Vitor. Olha, Simone, eu entendo que essa pesquisa, ela seja um recorte é uma fotografia do momento, né? Nós acabamos de ter uma denúncia, uma condenação do Bolsonaro a respeito disso, então é natural que nesse momento haja uma percepção da população a respeito da culpabilidade. Se amanhã a anistia for adiante, se amanhã o voto do Fux for melhor discutido, por exemplo, é muito provável que a população siga essa divergência também. Então, eu não creio que isso seja nem relevante para a discussão, seja do recurso, seja da anistia, como também acho que é uma fotografia muito do imediato momento. Então vamos para o Congresso, né? Onde vai ser tratada essa questão da anistia, se realmente o projeto for à frente. Considerando que 50% da população é a favor da prisão, será que tem espaço político? Porque político não gosta de defender proposta que pode prejudicá-lo também politicamente, né? Então, será que fortalece a tese dos que são contrários à anistia? Simone, o que é a anistia? A anistia é um perdão para quem cometeu crime. Ou seja, o Congresso Nacional teria que desconsiderar, perdoar todos aqueles que em 2021, em 2022, em 2023, até o 8 de janeiro, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. O Brasil, infelizmente, tem uma história de perdoar aqueles que tentaram e até aqueles que conseguiram implementar um regime ditatorial no país. Essa é a primeira vez que nós temos uma corte punindo aqueles que praticaram atos contra a democracia brasileira. E parece que seria um imenso desrespeito ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana, perdoar todos aqueles que praticaram esses crimes. E, de uma questão jurídica, a Constituição Federal de 1988, ela é resultado de tudo aquilo que a sociedade construiu com a ditadura. Inclusive tem aquele discurso de Ulisses Guimarães que diz: a Constituição não é perfeita, é possível, tanto é que ela reconhece a sua modificação. Você pode discordar sim, divergir sim. Agora, ir contra ela e desrespeitá-la, afrontá-la, nunca e jamais. Então é inconstitucional do ponto de vista jurídico praticar esse perdão, essa anistia. Agora, esse tema é polêmico, né? Porque a Constituição, me corrijam vocês que são especialistas se eu cometer um erro aqui, mas a Constituição, ela não diz claramente quais são os crimes que são passíveis de anistia, né? Mas no caso desses em que eles foram condenados, né, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, esses crimes são imprescritíveis, ou seja, eles podem ser julgados em qualquer tempo, eles nunca caducam. E na tese que nós vimos na defesa do ministro Flávio Dino e também de Alexandre de Moraes, eles consideram que justamente eles são tão graves a ponto de poderem ser julgados em qualquer momento, portanto, eles não seriam passíveis de anistia. O que o senhor acha, doutor?
Simone, nesse sentido a gente tem aqui uma divergência, porque eles são imprescritíveis, mas não são não há nada que se diga que eles não possam ser anistiados. E esse é um ponto relevante. A Constituição, ela não fala quais são os crimes que podem ser anistiados, mas ela fala quais são os crimes que não podem ser anistiados. E quais são eles? Terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. Nenhum deles está no rol, ou nenhum dos crimes chamados contra a democracia está no rol dos crimes que não possam ser anistiados. Portanto, a Constituição permite sim que haja, a meu ver, anistia para esses crimes. O que os ministros têm feito é dito que eles gostariam que fosse a Constituição, mas não o que a Constituição é. Então, eu concordo que a gente tem que respeitar a Constituição. E respeitar a Constituição é fazer a leitura literal daquilo que está escrito. Tem artigo expresso a respeito de que os crimes que não são passíveis de anistia são terrorismo, tráfico de drogas e hediondos. Nenhum desses crimes contra a democracia estão nesse rol. Então, a imprescritibilidade desses crimes não atinge a questão da anistia, a gente fala muito de gravidade. Claro, esses crimes são graves, mas, claro, a gente pode pensar, por exemplo, que rombos, como acontece, a gente vê na Previdência ou até outros atos de corrupção, são tão graves quanto esses crimes e eles, enfim, não são tratados de forma diferente. A gente tem que tratá-los como a Constituição trata e a legislação exige. O senhor tem uma interpretação diferente, eu acho. Tem uma interpretação diferente. A Constituição Federal, Simone, de 1988, ela é resultado de acúmulos de experiência gerados no âmbito da ditadura. Ou seja, para quem está nos acompanhando, a Constituição é a máxima lei do Brasil que instituiu a democracia. É absolutamente ilógico você supor que um texto que acabou com o regime ditatorial desse uma brecha para alguém afrontá-lo. É a democracia que garante que a gente esteja num programa nacional divergindo de maneira saudável. É isso que ela garante, que todos possam exercer os seus direitos. O que se tentou nesses últimos anos foi acabar com esse tipo de Estado. E veja, a Constituição ela autoriza diversas mudanças. Ela não é perfeita e o tempo faz com que as leis tenham que ser autorizadas. Mas quando ela foi criada, ela estabeleceu 4 pontos, que a gente chama de cláusulas pétreas, que são esses pontos que não podem ser alterados, não podem ser modificados. A forma federativa do Brasil, o voto e garantias individuais. Esses crimes que ficaram demonstrados com base nessa decisão do Supremo são crimes que violam garantia individual, que visava alterar a forma federativa do Estado, a forma do regime político no Estado, ou seja, seria muito ilógico que o texto que construiu a democracia autorizasse pessoas a agredi-lo de morte. Bom, eu agradeço imensamente a presença dos dois, mais uma vez. Eu acho que todo esse debate sempre colabora para que as pessoas em casa possam formar sua opinião e tomar suas decisões. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a ambos, um bom final de semana.